Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lavandas na Janela. Hoje a gente está tendo a honra de receber um grande amigo aqui, um grande trabalhador da seara da doutrina espírita. E trazer ele para esse programa é muito especial. A gente estava conversando, muitas coisas para falar, muitas coisas para dividir, compartilhar, mas, acima de tudo, uma oportunidade ímpar para a gente do GRES de receber o Orson aqui dentro da nossa casa, mesmo que virtualmente, né, Orson? Mas dentro da nossa casa. Em breve, a gente vai conseguir ter você no presencial, se Deus quiser aí, se tudo for possível. Vou apresentar o nosso amigo, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. O Orson Peter Carrara nasceu em Mineiros do Tietê, em São Paulo, no dia 10 de março de 1960, onde viveu até os 40 anos. Sempre gostou de escrever e falar em público, sendo autodidata nessas áreas, como leitor inveterado e pesquisador nato. Hoje ele ainda reside em São Paulo, mas na cidade de Matão, é casado, é pai de 3 filhos e trabalha como assessor de imprensa na casa editora Clarim, publicando diversos artigos nos principais órgãos da imprensa espírita brasileira e internacional, além de atuar como escritor e palestrante em todo o país. Só isso, né, Orson? Só coisas poucas, assim. Só isso tudo. Só. E para começar o nosso bate-papo, a gente está te conhecendo, para quem não te conhece, assim, a sua história. Às vezes a pessoa conhece suas obras, mas não sua história. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na doutrina espírita, quanto tempo você tem na doutrina, como é que começou esse seu vínculo com a doutrina espírita? Muito bem, a nossa saudação aos amigos do Lavandas na Janela. É uma satisfação muito grande estar aqui. Marcos, Simone, que alegria conhecê-los e podermos travar esse contato. Para mim é uma honra muito grande. Quero saudar os nossos telespectadores com a nossa alegria, com a nossa gratidão. Bom, Marcos, eu nasci em família espírita. O meu avô já era espírita, de forma que desde quando a minha mãe estava grávida de mim, eu já estava dentro do Centro Espírita. E os meus pais sempre foram muito atuantes no Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, na minha cidade natal, instituição que está completando este mês 99 anos de fundação. O ano que vem nós temos o centenário dessa instituição. Eu, como você disse aí, vivi lá até os 40 anos nessa cidade e estou há 22 anos em Matão, que fica na região de Ribeirão Preto. E Matão é a cidade onde elaborou Caibar Schutel, o que foi chamado o bandeirante do Espiritismo. Então, antes de vir para Matão, eu já tinha uma intensa atividade espírita lá na minha cidade natal. Eu já era palestrante, já escrevia para os principais órgãos da imprensa espírita no Brasil e no exterior, e quando vim para cá, o meu trabalho só aumentou, só se multiplicou, porque aí nos tornamos ainda mais conhecidos e, felizmente, o intercâmbio com amigos em toda parte nos fez aumentar esse campo de trabalho. Né? Fizemos amigos em todo o Brasil e fora do Brasil, já viajamos para fora do Brasil em tarefas de divulgação espírita, e aqui estamos. Uma correção apenas na minha apresentação, que eu não estou mais como assessor de imprensa da Casa Editora Clarim. Eu agora não estou ligado a nenhuma editora, mas isso está no sangue, está na essência. Eu gosto muito da divulgação espírita, é algo que eu me dedico com muita constância, então eu divulgo todas as editoras. Quando o livro cai na minha mão e eu gosto do livro, eu divulgo mesmo. Então, está no papel. O nosso trabalho intenso no blog e no canal de YouTube atualmente, em virtude da recente pandemia, nos fez centralizar o trabalho nas redes sociais. Então, a minha trajetória foi essa. De escritor, estou com 21 livros publicados e de palestrante espírita que viajou pelo Brasil todo. Como você disse na apresentação, eu adoro falar em público e gosto muito de escrever. Então, juntou-se as duas coisas. É uma trajetória, eu diria, se eu posso classificá-la, é uma trajetória de entusiasmo, que é algo que eu sinto dentro de mim, Marcos. Bem legal, Orson. Essa palavra entusiasmo é muito legal. Os mentores aqui da nossa casa já falaram com a gente algumas vezes que entusiasmo é em Theos, né? Que é em Deus. Se a gente está entusiasmado, é sinal de que Deus está ali brigando dentro da gente. Muito legal. Muito legal. Orson, mais uma vez reforçando aí o agradecimento pela tua participação.
E falando um pouquinho da tua trajetória, você comentou agora que você frequenta, de certa forma, o movimento espírita desde a barriga da sua mãe. Sim. E aí, ao longo dessa trajetória dentro do espiritismo, o que você identifica na doutrina que foram as principais mudanças, a evolução, tanto da divulgação até da percepção das pessoas sobre a doutrina? O que você conta um pouquinho da tua vasta experiência aí no assunto? Olha, a sua pergunta é muito oportuna e eu já concedi várias entrevistas, essa pergunta nunca foi feita. E eu adorei a tua pergunta, porque ela nunca foi feita realmente. Porque eu, como estou com meus 62 anos, acabei de completar 62 anos, eu venho de uma época de muito preconceito. No meu tempo, por exemplo, numa cidade interiorana, eu sou daquele tempo em que as pessoas desviavam para pisar na calçada do centro, não pisavam na calçada do centro espírita, né? Uma cidade pequena, sofremos o preconceito da época. E sou do tempo também, considerando a evolução do próprio comportamento espírita, em que os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro. Era um comportamento social da época, os homens não se misturavam com as mulheres. Então, eu presenciei tudo isso na minha infância, ia ao centro, os homens de um lado, as mulheres do outro, e presenciei tudo isso. Mas fui verificando ao longo do tempo a evolução do pensamento espírita, com o amadurecimento do próprio movimento e, naturalmente, com a evolução das técnicas de divulgação do espiritismo, de ampliação do pensamento espírita. Com muita felicidade, eu pude observar a conexão que existe entre a ciência, a filosofia e o espiritismo como religião com as demais ciências. As demais ciências, como a psicologia, a medicina e outras ciências da área mental, psicológica, elas identificaram e se conectaram de tal forma que a gente vê isso com muita felicidade. Vemos a psiquiatria considerar a obsessão. Vemos a psicologia considerar a existência e a influência das emoções nos comportamentos. Coisa que no passado não se considerava, mas a evolução da mentalidade humana fez isso. Por outro lado, nós vimos o espiritismo ser respeitado, estar presente na mídia, da televisão, das redes sociais, do cinema. Tudo isso, eu tive a felicidade de presenciar os passos do preconceito, da certa reserva e resistência, para, não digo uma aceitação plena, porque ainda existe preconceito, mas uma aceitação da ideia, sem preocupação de tornar as pessoas espíritas ou as pessoas se tornarem espíritas. Pelo contrário, a aceitação da ideia, a difusão. E também a evolução das comunicações, como correio, que um tempo nós escrevíamos cartas, mandávamos telegramas. Eu presenciei toda essa mudança. E hoje nós temos comunicação instantânea, utilizando esse mecanismo aqui, por exemplo, que é um mecanismo fabuloso. Nós não precisamos nem viajar mais. Eu que viajei o Brasil todo, de ponta a ponta, fazendo palestras, né, com deslocamentos intensos, longos, cansativos, hoje nós fazemos isso de casa. Isso é uma bênção. Então, eu vejo a evolução natural do planeta, da tecnologia, beneficiando o espiritismo se beneficiando disso, e, naturalmente, que a grande massa popular sendo beneficiada pelo pensamento espírita. E dentro do próprio movimento, eu tenho notado com as lives que tenho feito, principalmente com as entrevistas de resgates históricos de personalidades espíritas, que muitos espíritas estão conhecendo agora detalhes da vida dos grandes missionários, como Anália Franco, como Zilda Gama, como tantos outros nomes importantes da literatura e da ação espírita, estão conhecendo agora por força e benefício da virtualidade. Porque antes a doutrina espírita se resumia a intenso trabalho em toda parte, não há dúvida nenhuma, porque sempre houve trabalho dedicado, mas se reduzia às reuniões públicas de palestras localizadas no centro. A virtualidade fez um boom em todo esse processo, que nos felicita muito. Então, eu vejo uma evolução maravilhosa, entusiasmada, e vejo muitas perspectivas maravilhosas para o futuro. Fazendo só 2 comentários aí sobre o que você trouxe, eu achei muito, muito interessante a tua resposta, porque foi bem ampla e me chamaram a atenção 2 pontos, né? O quanto a questão de estar mais difundido e a própria tecnologia, a gente sentiu isso muito na pandemia, até trazendo um pouco do GRESG, assim, mais diretamente, a gente tinha uma frente presencial, claro, um número que o contato é muito importante, o abraço, estar junto,
Mas, assim, esse tempo de pandemia possibilitou a gente aproveitar e dar visibilidade a várias outras frentes através de curso, palestra. A gente teve muito apoio aí de vários doutrinadores, vários palestrantes, e a gente viu o trabalho acontecer até de uma forma bem emocionante, porque quando aconteceu a pandemia era um mundo novo para todo mundo, e a gente viu quanto amor e quanto engajamento de trabalhadores da seara espírita a gente teve, que foram importantíssimos aí. E aí, daqui para frente, inaugurando a casa, voltando presencial e continuando com esse viés online, que foi muito importante também. Então, isso me chamou muita atenção na tua resposta. E um outro ponto, assim, é a questão dos pilares, né, da doutrina. A gente fala, claro, tem que ter a fé, mas a ciência tem que andar junto. A filosofia tem que andar junto. Então, quando a gente pensa em corpo, mente e espírito sendo tratados de forma conjunta e muito mais completa, é bonito de se ver e é muito amplo, muito rico pensar o potencial que isso traz inclusive para a nossa própria medicina e para todos os tratamentos, né? Então, me chamou muita atenção. Você me abriu uma perspectiva, um olhar, vou fazer um parêntese rápido aqui, porque antes, os grandes eventos espíritas, eles eram visitados apenas pelos grandes oradores. Nada contra os grandes oradores, pelo contrário, fazem um trabalho maravilhoso de muito conteúdo, mas a virtualidade revelou talentos escondidos, pesquisadores de ponta que estavam escondidos, desconhecidos, e que agora estão aí aparecendo com grandes trabalhos. Isso foi uma coisa muito bonita dentro do movimento espírita. Bem legal. Até dentro disso, né, acho que a pandemia mudou a sociedade como um todo e assim, trouxe novas possibilidades, apesar de tanta dor e tanto sofrimento. Pensando nos centros espíritas, assim, o que você acha, como é que você acha que vão ser os centros espíritas pós-pandemia? Assim, a gente ainda está na pandemia, né? Sei que está no momento de queda e tudo mais, mas eu ainda considero que a gente ainda está numa pandemia. Mas a gente está indo, se Deus quiser, se for permitido, numa reta final dessa pandemia e os centros espíritas vão continuar funcionando. Mas você enxerga o que vai ser o centro espírita pós-pandemia? Vai ser igual era? Vai ser bem diferente? Qual a tua visão sobre isso? Olha, nós estamos vivendo um período de ajuste, um ajuste que está sendo um tanto difícil, porque nós estamos sendo desafiados a manter a virtualidade de grandes benefícios, mas, ao mesmo tempo, buscar novamente o contato físico, o abraço, o aperto de mão, que a Simone comentou com muita propriedade. Porque nós somos seres sociais, nós precisamos conviver, olhar nos olhos, abraçar, cumprimentar com as mãos e manter aqueles vínculos de afeto que são tão importantes e essenciais, e diria até vitais, para a vida humana. Mas nós estamos vivendo um ajuste. Ninguém nega os benefícios da virtualidade e também ninguém nega a importância presencial. Então, os centros estão se ajustando. Eu tenho a impressão, embora não dê para ter uma visão ainda fechada sobre o assunto, o tempo ainda vai se ajustar, eu penso que as duas questões vão conviver juntas. Mas eu ouvi uma resposta muito interessante a esta mesma pergunta que você fez, dada por uma outra pessoa, dizendo que muitos centros talvez nem voltem, porque alguns centros não conseguiram se ajustar à nova realidade. E o que nós temos notado no retorno gradativo presencial que está ocorrendo em algumas casas, porque houve um período, teve um pessoal que voltou, depois fechou de novo, voltou precariamente, fechou outra vez e agora está tentando voltar outra vez. O que nós estamos observando? Não sei se aí acontece isso, mas nós temos observado isso em algumas regiões por aqui, onde estamos mais próximos, que o público que está voltando é diferente do que estava. Nem todos os anteriores voltaram de maneira integral. Então, está havendo um público novo que se mistura agora a alguns que retornaram e outros que se desvincularam por vários motivos, seja pelo distanciamento longo de 2 anos, que realmente esfriou, digamos assim, o entusiasmo, o contato, etc. e tal. Então, nós estamos, Marcos e Simone, vivendo, e amigos que estão nos vendo, vivendo um período de ajuste. Esse ajuste necessário, porque o mundo está mudando e nós estamos vivendo uma nova realidade, ele vai exigir dos coordenadores, dos dirigentes, dos frequentadores, dos planejadores e articuladores do movimento
uma visão mais ampla, uma visão mais abrangente. Nós não vamos poder ficar presos mais àquele modelo de que a reunião pública é às 20 horas. E nós temos que nos adaptar. A virtualidade permitiu que você faça reuniões a qualquer hora do dia ou da noite. Isso significa uma mudança substancial em tudo. Nós não temos mais que ficar presos a horários. Quer dizer, pelo menos você pode ver depois. Todavia, isso também pode criar um relaxamento ao compromisso doutrinário. Existem os dois extremos. Então, nós temos que nos ajustar a isso. É um desafio moderno, um desafio que envolve a tecnologia, mas envolve o compromisso também. Então, eu penso que ainda não dá para definir um padrão, Marcos. Nós ainda estamos nos ajustando. O que eu sinto é que ainda não dá para ter uma visão integral de como vai ser. Mas o que a gente percebe é progresso. Eu não tenho dúvida disso, porque nós mudamos o jeito de viver o espiritismo. Rompemos paradigmas, digamos assim. Perfeito. Ó, você colocou uma coisa, assim, nós do GRESG, a gente não voltou no presencial em nenhum momento durante a pandemia. Inclusive, a gente vai abrir a casa agora em abril, né? Dia 3 de abril vai ser a abertura e tudo mais. E a gente tem essa curiosidade um pouco, assim, de como vai ser, né? Será que os trabalhadores, será que aqueles que eram os assistidos, né? Todos aqueles que frequentavam, vão retornar? Será que vão aparecer novas pessoas que talvez tenham conhecido o nosso trabalho pelo virtual, mas tenham agora aquela curiosidade boa, né? De conhecer presencialmente e tal? A sensação que eu tenho é muito parecida com a que você está falando, de que vai ser uma nova dinâmica, assim, e uma nova forma também de interação, né? Sabe o que eu notei também, Marcos? No começo da virtualidade, lá no começo da pandemia, houve um boom nas lives. As lives eram repletas de pessoas acompanhando. Isso esfriou, diminuiu bastante. Nós temos visualizações, mas não com aquela intensidade. Se, por um lado, as visualizações caíram, o acompanhamento virtual caiu, e algumas pessoas retornam, outras não retornam ao presencial, trabalhadores que esfriaram o seu entusiasmo, alguns se desvincularam das casas, as casas sofreram uma transformação intensa. Agora, o que vai acontecer? Agora vai aparecer aqueles que estão verdadeiramente interessados e aqueles que estão verdadeiramente comprometidos. A pandemia, em seu final de reta aí, está fazendo uma seleção natural dos que têm o compromisso, dos que desejam aprender, dos que desejam melhorar, com aqueles que tinham apenas um compromisso social de, naquele horário, ir no centro. Agora vai aparecer aqueles que estão comprometidos com a doutrina e seu conhecimento. E ouvindo vocês dois falando, principalmente o que você trouxe, Orson, eu fico me perguntando que a gente sabe que esses movimentos já existiam na doutrina espírita, mas, em particular, nessa nova fase, qual vai ser o papel da juventude dentro desse movimento espírita? Qual vai ser o papel nesse engajamento, a participação? Como é que você enxerga o jovem dentro desse contexto? Você sabe que quando eu era adolescente e jovenzinho, começo da juventude, eu sempre ouvia de um tio meu que, guardadas todas as devidas proporções, nós o consideramos o Kardec de Mineiros do Tietê, graças ao seu conhecimento, à sua firmeza, à sua fidelidade, à sua seriedade, guardadas todas as devidas proporções, claro. Mas ele influenciou toda uma região com o seu exemplo, né? E uma das grandes defesas que ele fazia para o movimento espírita, nas suas constantes apreciações, é que nós, como instituição e como espírita, nunca deveríamos esquecer a evangelização infantil e a integração do jovem no centro espírita. Justamente porque a criança e o jovem são aqueles que vão dar continuidade ao centro espírita. Porque aqueles que estamos na direção atualmente, aqueles que estamos à linha de frente, vamos desencarnar. É um processo natural da vida que se renova continuamente. Quem é que vai continuar? Aqueles que estão vindo. Eu digo para vocês que eu, Orson, eu sou fruto da evangelização infantil. Eu sou fruto da mocidade espírita. Eu passei por todo esse processo e as sementes que semearam em meu coração, elas frutificaram em trabalho e em entusiasmo. Quer dizer, a semeadura foi eficiente. E esse meu tio, ele dizia muito sobre a integração, ele foi meu professor de evangelização, ele foi condutor da mocidade, ele sempre semeou entusiasmo, né?
Então, esta integração é vital. E eu vejo um grande benefício no momento atual, porque o jovem se interessa por tecnologia, sabe usar, porque nós, os madurões, a gente faz uma vez, no dia seguinte a gente não sabe mais fazer. É impressionante, as conexões neuronais parece que elas se perdem. Então, eu olho na tela aqui, eu não enxergo. E aí vem o filho e fala, pai, é só clicar aqui. Ah, é mesmo, está escrito aqui, né? O jovem tem um domínio absoluto. Ele parece que já vem preparado, ele já sabe o que fazer, ele domina a tecnologia. Então, olha o trabalho do jovem aí para expandir. E nós temos muitos jovens atualmente atuando no aperfeiçoamento de sites, atuando nas transmissões, atuando como mediadores e aprendendo com isso, é claro, e atuando também como construtores de novas tecnologias, etc. Vocês estão vendo, a mídia tem revelado diariamente crianças de 5 anos. Nós temos no Brasil um menino de 5 anos premiado e reconhecido pela NASA. Ele descobriu 13 asteroides. A primeira vez que a mãe pôs ele na frente de um computador de uma instituição voltada à pesquisa aeroespacial, ele pegou no mouse, a mãe pôs a mão em cima da mão dele para ele conduzir o mouse. Mãe, não precisa, eu sei, mãe, eu já sei como fazer. Quer dizer, com 5 anos. E, por outro lado, ontem circulou também um vídeo de um menino que sabe um monte de idiomas, 5 anos também. Quer dizer, alguém, mas escuta, como é que ele sabe? Como é que ele sabe isso? E sem usar a palavra reencarnação, não precisa nem usar a palavra reencarnação. Ele sabe porque ele aprendeu antes. Mas como que ele aprendeu antes? Aonde? Ué, ele aprendeu quando viveu antes de vir para cá. Então, isso vai dando uma dimensão, vai abrindo a ideia espírita. E hoje nós temos um grande contingente de jovens que estão atuando. Nas minhas lives, eu cheguei a fazer entrevistas só com jovens, só com pessoas maduras, só com pessoas da terceira idade, e descobri muitos talentos juvenis, jovens na faixa dos seus 18, 19, 20 anos, perfeitamente conscientes do papel a que vieram, da tarefa que lhes cabe. É claro que eles vão amadurecer com a idade, com a experiência, vão se casar, vão se tornar pais e mães, etc. Mas eles já trazem um amadurecimento natural. Então, é verdade que nós temos uma quantidade muito grande de jovens envolvidos com drogas, envolvidos com tráficos, com crimes, pequenos crimes, por desestrutura familiar. Mas, paralelamente, nós temos uma grande quantidade de jovens também que estão modificando o panorama da sociedade, inclusive dentro do movimento espírita, não tenho dúvida disso. Perfeito, Orson. Isso é uma das coisas que a gente prega muito também, aproximar o jovem e tornar a casa espírita agradável para o jovem tambem. O dirigente, ele precisa dar oportunidade para o jovem, né? Eu sou de uma época em que o jovem não podia fazer barulho no centro. Imagine se tocar um violão, tocar uma guitarra no centro. Ora, dentro de certos padrões, qual é o problema? Não é uma arte também? O conteúdo? Ah, mas o jovem faz muito barulho. Mas o barulho, até que ponto ele interrompe ou prejudica? Então, o dirigente precisa estar atento à presença do jovem e dar abertura para o jovem, sim. Nós não somos donos da verdade, nós não somos os melhores em nada. Estamos todos integrados nesse plano de evolução e o jovem tem muito conteúdo a oferecer. Perfeito. Deixa eu entrar agora no outro lado aí, nessa sua faceta escritor, né? Nesse seu lado escritor, começar a falar um pouquinho disso também no nosso bate-papo. E antes de falar de obras específicas, assim, queria entender como é que funciona. Você já tem quantas obras e como é que funciona esse teu processo de escrita com relação à ajuda da espiritualidade? Como é que é essa dinâmica para você? Que é algo muito individual, né? Cada um tem a sua maneira de guiar e de se conectar. Como é que funciona para você, Orson? Bom, eu fui motivado a escrever pelo meu pai. Meu pai, quando eu observava, eu era um menino, por volta dos 6 anos aproximadamente, naquela época, os sabonetes que a gente usa para se banhar, Palmolive, Gessilever, que eram as marcas mais famosas da época, traziam dentro da embalagem uma cartolina retangular assim, dentro da embalagem, talvez para preservar a forma do embrulho da embalagem, né? E meu pai, quando abria o sabonete, ele pegava essa cartolina retangular do tamanho do sabonete e escrevia frases de Jesus. Perdoai 70 vezes 7 vezes.
amai os vossos inimigos. Então, cada cartolina tinha uma frase de Jesus. Ele escrevia com letra de forma, escrevia e esquecia na padaria, na farmácia, no mercado, em balcões, e eu observava isso. E comecei a fazer a mesma coisa na escola, eu comecei a escrever também, pegava frases do Agenda Cristã, de André Luiz, e começava a esquecer também na escola. E a partir disso eu fui criando interesse por escrever, até que resolvi mandar um artigo para um jornal espírita que publicou, aí nós adquirimos o hábito e o gosto por escrever. Eu sempre fui muito bom em redação. No meu tempo de escola, eu gostava de fazer redação, então tudo isso me ajudou muito. E com o passar do tempo, o primeiro livro ele foi uma reunião de artigos publicados, uma reunião de artigos enviados. Então, a concepção de um livro é muito variável. Às vezes, ela surge da reunião de vários artigos, você junta um monte de artigos que você tem colecionado e forma um conteúdo numa sequência lógica e natural para formar um livro. Alguns outros livros são frutos de uma inspiração de momento. Por exemplo, vou citar um exemplo. Nós estávamos ouvindo uma entrevista outro dia do padre Fábio de Mello, estávamos na casa de um amigo, isso já faz alguns anos, e o padre Fábio de Mello, em algum momento, ele usou a expressão educação do desejo dentro da sua fala. Educação do desejo. É preciso educar. Eu falei, nossa, isso dá um livro, Educação do Desejo. E aí fui pesquisar especificamente sobre o desejo. Por outro lado, fui assistir um filme em determinada ocasião que falava da separação de entes queridos. Me emocionei muito, porque é um filme que havia dois irmãos gêmeos que de 11 anos, um deles morreu, o outro sofreu muito com a morte do irmão, e como eu e Neuza temos filhos gêmeos, eles estão agora com 34 anos, aquilo me sensibilizou bastante, e aí saiu o livro Bálsamo Espiritual, destinado especificamente para pessoas que, entre aspas, perderam seus entes queridos. Por outro lado, eu tenho uma série com perguntas. Espíritos, quem são? Onde estão? O que fazem? Por que nos procuram? Médiuns, quem são? Por que possuem a faculdade mediúnica? E outro, Deus, que é Deus? Onde está? Como nos protege? E outro sobre reencarnação, o que é? Seria castigo, recompensa? Então, nós pegamos os princípios fundamentais, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, foi o único que não fizemos. Mas pegamos os 4 principais princípios fundamentais e fizemos uma série de livros. Mas ontem mesmo, por exemplo, começou a nascer um novo livro. Nós estávamos lendo o texto Perdão das Ofensas, e dentro lá da colocação de um dos espíritos que está nas instruções dos espíritos, o espírito considera que tudo começa com uma alfinetada e termina por uma ruptura. Falei, meu Deus, isso aqui dá um livro. Começa por uma alfinetada e termina por uma ruptura. Olha a abrangência disso. O texto era sobre o perdão. Mas você pode entrar na área da política, você pode entrar na área dentro do próprio movimento espírita e suas divergências, você pode entrar dentro do aspecto familiar, numa mesa de almoço, quando alguém fala uma coisa, dá uma alfinetada no outro, e você pode entrar até na guerra, como esse absurdo, essa bestialidade da guerra, que aí está. Começa com uma alfinetada, aí você vai definir o que é uma alfinetada, e termina por uma ruptura. A palavra ruptura tem uma abrangência tremenda. Ora, já começou a nascer um novo livro, Marcos. Eu já abri a página, vou começar a escrever um novo livro. Então, é muito interessante. Este outro aqui, que é o lançamento que vocês divulgaram aí, né? O Bons Médiuns, Bons Dirigentes, Bons Tarefeiros, ele nasceu da minha observação dos problemas internos que nós temos no Centro Espírita, no movimento como o seu todo. Então, é muito interessante tudo isso. Eu adoro livros e penso que é uma oportunidade valiosa a literatura. Então, eles nascem pelos mais diversos motivos, mas não é psicografia, não. É fruto de muito suor, de muita reflexão. Com um detalhe, às vezes eu sento para escrever e não sai nada, não consigo sair do lugar. E às vezes sento aqui para escrever e saem 2 capítulos inteiros. É muito interessante, é um processo muito interessante. Mas não é psicografia, sou eu mesmo que escrevo.
Ó, só estava ouvindo você falar que algumas coisas passaram na minha mente. Primeiro que a gente tem um trabalho aqui no GRESG, que é uma coluna que a gente divulga semanalmente no Instagram, que é uma coluna chamada Livros que Inspiram. E a gente está, esse mês agora, indicando várias das suas obras, né? Então, assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça é que eu acho que uma Lavandas não vai ser suficiente para a quantidade de perguntas que eu tenho, que nós temos aqui. Vamos fazer outras, será um prazer. Olha, eu estou em Matão, né? Olha o livro que acabou de sair de Cai Barchuto, lançamento, A Égide da Verdade. É a junção de 3 pequenos livros de Cai Barchuto, acabou de sair. Eu sou entusiasmado por livros. Eu não estou integrado ao Clarim, mas como disse a vocês, tudo que se refere à divulgação entra no meu coração. Então, esse aqui é a junção do Espiritismo e Protestantismo de 1911, O Diabo e a Igreja, em 1914, Cartas a Esmo, de 1929. Está juntado aqui A Égide da Verdade. Acabou de sair, acabei de receber. E eu ia fazer uma pergunta, até do livro que você mostrou aí, que é a tua obra mais recente, né? Sei que a gente tem um livro que, inclusive, recomendamos a todos que leiam. Mas, assim, a pergunta da capa já me chamou a atenção. Bons médios, bons dirigentes, bons tarefeiros. Por que ainda nos perdemos tanto, Orson? Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que 2 minutos... Dá um spoiler, dá um spoiler pra gente. Que a gente não se perde tanto. Conta esse livro mais. surgiu, como disse a vocês, da minha observação atenta ao que acontece no movimento e noto em mim mesmo também como criatura humana falível, sujeito a deslize de todo tipo. Todos nós somos aprendizes, todos nós, sem exceção. Então, o livro não passa a mão na cabeça, não. Ele vai mostrar as dificuldades e as falhas que nos caracterizam como seres humanos, como espíritas, como tarefeiros espíritas. Então, vocês estão vendo que na capa tem um barquinho que ele sai do conjunto. Aqui existe um pessoal trabalhando, esse aqui, ele fica até colorido porque ele se acha o melhor de todos, ele se acha o bom, né? Se você vira o livro, ele está sozinho aqui atrás. É o que acontece quando a gente se isola, quando a gente começa a achar que a gente é mais importante do que os outros. Então, respondendo à pergunta, por que nos perdemos tanto? O livro foca nas vaidades que ainda nos permitimos, nas tolices e nas bobagens dispensáveis que nos desviam do caminho principal. A gente se perde pelo orgulho, pelo egoísmo, pela prepotência, pela arrogância, pela vaidade. E isso, o movimento espírita, não a doutrina, o movimento não está livre, porque somos criaturas humanas. Então, o livro, eu dirijo primeiramente a mim mesmo, porque me coloco como um aprendiz, como qualquer outra pessoa, dizendo para a gente tomar cuidado. Tem um dos capítulos ali que eu faço uma confissão pública de uma... Eu vou até citar aqui. A pessoa vai ler e vai me reconhecer ali. O título do capítulo é Pretensão Descabida. Eu também tive uma pretensão descabida, atuando como espírita, como palestrante. Foi um desastre. E eu guardei a lição para mim mesmo. Eu não me identifico no capítulo, mas a pessoa vai ler, vai perceber que sou eu mesmo. E estou dizendo de público aqui, não tem por que esconder. Foi uma pretensão descabida. Então, as pretensões tolas, as vaidades dispensáveis, o desejo de autopromoção, tudo isso é bobagem. Nós temos que nos considerar trabalhadores do Cristo. Eu me sinto hoje, graças a Deus, eu posso afirmar isso com segurança, eu me sinto um soldado raso integrando um enorme exército. E eu estou integrado nesta tarefa. Embora as minhas limitações, embora minhas carências, embora minhas dificuldades, eu quero continuar sendo um soldado raso, integrado a um enorme exército de trabalhadores. Então, cabe a todos nós, eu me incluo, vigilância, cuidados, não nos deixarmos perder por seduções que desviam o nosso caminho. O livro tem esse foco. Muito, muito bacana. Acho que eu fiquei com ainda mais vontade de ler. Já está na minha próxima lista de leitura. Se que acabou que eu estou lendo, vou para esse, com certeza. Que bom. Mas, enfim, ó, você falou também um pouquinho de uma outra obra tua, que é o livro da reencarnação, o livro Reencarnação, né? E, assim, essa obra fala um pouquinho sobre as incontáveis... Aí, já está até pertinho aí. E ele fala de vários aspectos, né? Falando das incontáveis diferenças que existem entre os seres humanos, em aspectos morais, intelectuais, sociais.
E assim, a gente sabe que esse título, por definição, é uma das grandes curiosidades das pessoas que inicialmente se interessam pela doutrina espírita, ou até que não tem contato ainda com a doutrina, mas escuta falar. O que é essa tal de reencarnação? Por que ela existe? Qual é a finalidade? O que você falaria brevemente da reencarnação como um todo e da sua obra? Bom, a obra surgiu exatamente para destacar esses aspectos todos que você elencou na sua pergunta aí, né? Porque muita gente tem curiosidade, quer saber como funciona, tem muitas dúvidas. E esse livro surgiu em virtude de uma dinâmica que eu tive a oportunidade de assistir em determinada ocasião e que transformei em palestra e seminário. Nos tempos presenciais, eu deitei e rolei com esse tema, porque eu usava dinâmica interativa com o público presente e falava sobre o projeto reencarnatório. E nessa dinâmica do projeto reencarnatório, eu fazia como seminário e fazia uma introdução breve de 10 minutos aproximadamente, e chamava as pessoas para serem integrantes, figurantes de uma simulação superficial, embora, do que seria um projeto reencarnatório. Então, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser o patrão, quem vai ser a professora, quem vai ser a esposa, quem vai ser os filhos, e punha todo mundo lá na frente. E o pessoal ri muito, porque o pessoal começa a perceber como é que funciona a reencarnação. Tem muita gente que não crê na reencarnação, então a gente vai dizer que a reencarnação não é um acontecimento casual. A reencarnação é fruto de um planejamento muito sério, cuidadosamente elaborado, cuja finalidade é o nosso progresso. Então, quando a gente vê pandemia, quando a gente vê guerra, morte coletiva, incêndio, naufrágio, doenças terminais, separações, crianças deficientes, bala perdida, e todo tipo de ocorrência que desagrada a vida, rompimentos de relacionamentos, todos esses fatos, tudo isso foi previsto? É a grande pergunta. E aí, no projeto reencarnatório, a gente vai lançando na cabeça das pessoas esses questionamentos para eles refletirem, indicando as fontes específicas. O livro nasceu desta palestra, Projeto Reencarnatório, integrando a série dos princípios fundamentais, né? Então, tem um amigo nosso que fez uma definição que eu considero genial sobre a reencarnação. A reencarnação nos tira da rotina. Por quê? Nós nos viciamos com o nosso modo de vida. Nós nos acostumamos em viver sempre daquele jeito. Nós ficamos condicionados àquele procedimento. Eu levanto, faço isso, faço aquilo, de noite faço isso, outro dia a mesma coisa. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, hoje é domingo, eu vou lá, eu vou aqui. A gente se acomoda com modos vivendo. E a reencarnação, o que ela faz? A morte, melhor, tira a gente do cenário e a gente retorna num cenário diferente. Esse retorno num cenário diferente faz você alterar aquele padrão viciado e condicionado. Então, a reencarnação visa justamente fazer você avançar. A reencarnação obedece a um planejamento, que ele é um planejamento em termos gerais, mas os detalhes correm por nossa conta, porque nós temos livre-arbítrio. E neste livre-arbítrio, nós exercitamos as escolhas, nós temos o poder de escolher. Mas a reencarnação te oferece uma nova oportunidade para você continuar evoluindo, reparar o que deixou pendente e com um grande detalhe fundamental, o esquecimento do passado, que é o que as pessoas mais têm dificuldade de entender. Mas como que eu não me lembro? Eu estou pagando uma coisa que eu não fiz? Como é que eu pude me casar? Outro dia, esses dias mesmo, eu ouvi alguém falar assim, mas você escolheu isso para o seu próprio bem. Eu devia estar dopada quando escolhi. Então, veja que interessante essas situações. A reencarnação é uma oportunidade de renovação das circunstâncias, é sabedoria de Deus. Muito legal. Você estava falando dessa dinâmica que você fez, dos papéis e tal. É muito interessante a ideia. Tem essa coisa do jovem que a gente estava conversando, de uma coisa mais dinâmica na casa espírita. E a gente viveu, num dos últimos seminários que a gente fez antes da pandemia, a gente fez sobre o Aconteceu na Casa Espírita, né? Que também é uma obra bem importante aí para os trabalhadores. E a gente fez a encenação do Aconteceu na Casa Espírita, cada um tinha um papel do livro.
E foi uma das coisas mais divertidas, assim, mais diferentes e divertidas que a gente fez, porque fica muito mais palpável quando você está fazendo aquela encenação, até para você entender. Porque você precisa entender para, de alguma forma, representar, né? Muito legal. É altamente didático, Marcos. É altamente Sim. didático. Fazendo um parênteses muito rápido aqui, numa dessas Verdade. simulações que nós fizemos, que o pessoal se diverte bastante, eu vou, quando o candidato à reencarnação está lá na frente, porque primeiro, quem quer reencarnar, né? Então, apresenta-se um voluntário. Depois eu vou preenchendo as pessoas. Então, vai vir o pai, a mãe, os filhos, a esposa. Aí tinha uma moça muito bonita, muito bonita. Ela se apresentou e ela foi seguindo a simulação. Em determinado momento, falei, você vai querer ter filhos? Falou, não quero ter filhos. E realmente isso pode acontecer. Claro. Um casal ou uma mulher não ter filhos, né? Só que aí ela quebrou um pouco, né? Porque na minha sequência da simulação aí ia entrar os filhos. E eu exploro bastante os filhos, mas tudo bem, eu tenho que me adaptar, eu tenho que estar preparado para isso, né? Mas vejam que interessante o que aconteceu depois. Depois, no particular, ela veio falar comigo, ela comprou o livro, autografei, estávamos nós dois, junto com o marido dela, e ela me disse, eu me sinto um homem dentro de um corpo de mulher. Eu não tenho nenhum instinto maternal. Olha que interessante. Olha a reencarnação presente aí. A psique masculina estava presente naquele espírito, ora ocupando um corpo de mulher, reencarnada, casada e que não queria ter filhos. Sim. Olha que interessante. Então, são muitos parâmetros, são muitos ângulos que você pode explorar o assunto. Aí existem casos de adoção, de suicídio. Ninguém veio para matar, nós vemos feminicídio, nós vemos homicídios diariamente no Brasil. Vejam vocês que o ano passado o Brasil teve 40 mil homicídios. O homicídio não é planejado. O homicídio é fruto do livre-arbítrio, o suicídio também, o aborto provocado também. Então, abre uma perspectiva imensa nesse assunto, Marcos. É muito interessante. E é altamente didático. Sim, foi essa percepção que a gente teve também. Ficou muito mais claro o livro depois que a gente fez essa dinâmica, essa encenação. Poxa, eu gostaria de ver esse seminário. Indo falar um pouquinho de uma outra obra sua, Um Sacerdote Espírita, né? Que é também um nome que eu acho que chama super atenção, assim, o termo sacerdote com o espírita, eu acho que já provoca uma curiosidade, uma vontade de saber um pouquinho mais. Queria que você falasse um pouquinho dessa obra também. Alguém que, de repente, pesquisando na internet, achou esse nome. O que pode esperar dessa obra, do conteúdo, do teor dessa obra? Olha, esta obra é um primor, não por minha causa, mas por causa da obra que deu origem a ela. Esta obra é fruto de uma outra obra que se chama Memórias do Padre Germano. Germano foi um padre que viveu um século antes de Kardec, mas ele era um padre médium. Ele falava abertamente de vidas passadas, falava abertamente de mediunidade, ele via os espíritos, se comunicava com ele, falava de vida em outros planetas, falava de tudo que o espiritismo ensina, mas um século antes de Kardec. Quer dizer, com outras palavras, com outros termos, ele se ordenou padre, tem muita curiosidade no meio da história até chegar a ser padre, mas enfim. E depois ele foi perseguido pela igreja porque ele era médium. Ele se tornou famoso, as pessoas o procuravam, ele tinha os poderes dele como médium, né? Então ele foi muito perseguido pela igreja. Mas ele foi um padre médium de uma firmeza inquebrantável, ele enfrentava os seus superiores e desmascarava os seus superiores. E o livro tem uma vertente focada no dever, no cumprimento do dever, o livro inteiro. E ele foi um padre também que amou uma mulher que ele reconhecia ser a sua amada da existência anterior. Eles tinham diferença de 30, eles tinham diferença de 15 anos entre eles, 15 anos entre eles. Mas eles se reconheceram, porque ela também lembrava dele, e ele lembrava dela. Mas ele, por dever sacerdotal, depois que ele a reencontrou, ele já estava padre, ele não abandonou a batina para ficar com ela, embora os pedidos dela para que ele deixasse a batina e fossem viver o seu amor. Mas por noção do dever, ele falou, eu não posso, eu sou um sacerdote, eu tenho que amar as pessoas, etc, etc, etc.
e cumprir os mandamentos da igreja, naquela época muito mais rigorosa do que hoje, né? Mas ele é um livro notável, Memórias do Padre Germano, e ele não foi psicografado, ele foi psicofonado pelo médium Eudaldo Pagé, e por volta do ano de 1880, aproximadamente, Amália Domingos Soler, que foi a primeira mulher espírita a enfrentar o preconceito e a perseguição contra o espiritismo na Espanha, é uma autora clássica da literatura espírita, Amália Domingos Soler. Esta mulher ouvia as comunicações, os relatos, e transformou em textos romanceados, porque ela tinha uma grande facilidade textual. Então, o livro é um magnífico livro. Meu pai dizia que foi um dos melhores livros que ele leu na vida. Esse livro está editado por 4 editoras no Brasil. Você vê a importância do livro. Nunca esteve esgotado. O prefácio é de 1900. Primeiro, ela publicou em jornais das grandes cidades espanholas. Depois, foi juntado no livro. O livro foi traduzido para o português na década de 10 pela Federação Espírita Brasileira, publicado aqui. E este livro, ele pode ser lido separadamente, você não precisa ler na sequência dos capítulos. Aí, entusiasmado com esse livro, que eu já li inúmeras vezes, e já fiz muita palestra sobre ele também, eu escrevi Um Sacerdote Espírita. E o que eu fiz? Eu mantive a mesma sequência dos capítulos, os mesmos títulos dos capítulos, e retirei o essencial de cada capítulo, acrescentando meus comentários e linkando com Kardec e com Emmanuel, André Luiz, etc., fazendo ligações. Por que o título Um Sacerdote Espírita? Porque soa estranho, e o objetivo foi instigar a curiosidade, como você disse, né? E eu já fiquei contente só de você falar isso. Por quê? Porque ele era um sacerdote que tinha todas as virtudes e as características de um verdadeiro espírita, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao lado do homem de bem. Então, ele caracteriza um verdadeiro espírita. Então, um sacerdote espírita, até porque, na época, não havia a palavra espírita, mas a capa, inclusive, tem um crucifixo, tem um rosário lá. Eu não sou católico, né? Não uso crucifixo, a gente respeita esse símbolo, mas não adota, não usa. Então, mas espera aí, o que aconteceu com o Orson? Ele nasceu espírita, agora está publicando um crucifixo na capa? É justamente para integrar, porque, afinal de contas, para instigar, porque, afinal de contas, ele era um padre. Na época, um padre com as características de um verdadeiro homem de bem. Chico Xavier psicografou uma mensagem dele em 1976, está no livro 30 anos com Chico Xavier, e nessa psicografia, Chico diz que o seu cachorro o acompanhava. Ele tinha um cão que eles se entendiam pelo olhar. Então, a história é muito bonita, repleta de detalhes, e o objetivo é instigar mesmo o leitor. E, olha, eu vou dizer, Marcos, quem lê Memórias do Padre Germano não esquece mais. É uma obra extraordinária. Muito legal, Orson. E, assim, eu acho que não quero soar repetitivo aqui, mas ouvindo você falar, eu acho que você consegue entusiasmar as pessoas a quererem ler, a quererem aprofundar. É muito legal, assim. Eu gosto bastante de leitura, é um hábito que, graças a Deus, eu tento manter como uma constante na minha vida. Mas acho que, assim, nesses 40 minutos de bate-papo, acho que eu acrescentei já as 3, 4 obras aqui na minha lista. Olha, tá ficando difícil para mim. Conheça o Padre Germano, viu? Conheça. O pai dizia que os 3 melhores livros que ele leu na vida foi Paulo e Estevão, Memórias do Padre Germano e do Calvário Infinito. Calvário Infinito é de Vitor Hugo, Zilda Gama, né? Foram os 3 melhores livros que ele leu na vida. Eu li os 3, e o Padre Germano, eu saí por aí fazendo palestra, porque é uma coisa extraordinária realmente. Fiz muitas palestras dele, muitas. E deixa eu aproveitar para te perguntar, assim, dentro de... Infelizmente, ainda não é a última, tá? Mas começando a encaminhar para o final dessa nossa conversa, nosso bate-papo aqui, queria entender de tudo isso que você já teve a oportunidade de participar, de desenvolver dentro da doutrina espírita, tá?
O que hoje você enxerga como uma coisa que você gostaria ou de desenvolver diretamente ou de ver em algum movimento, algum centro espírita, dentro do movimento espírita desenvolvido? O que você acha que seria bacana da doutrina trazer e dar visibilidade? O que eu sinto hoje, com sinceridade, e é uma carência muito grande dentro do próprio movimento, eu não sei ainda determinar a causa disso. Eu penso que não é um problema do movimento espírita, é um problema humano esse, está presente em todos nós. Um grande sonho meu, eu acho que não vai dar tempo nessa encarnação, nem nos próximos séculos, mas nós vamos alcançar isso um dia. Eu sinto que há uma grande dificuldade em sensibilizar o ser humano, em cativar, em despertar o ser humano para valores que ele não se beneficia porque não busca. Não busca por omissão, por desinteresse, não busca por preguiça, por acomodação, por razões variadas, e até por falta de oportunidade, até por falta de motivação. E há tesouros à nossa disposição, em todos os ramos da cultura. Eu vou citar um exemplo. Nós tivemos aqui em Matão uma apresentação de uma orquestra, com a presença daquele grande maestro, João Carlos, o nome dele, eu esqueço o nome dele agora, aquele que fez cirurgia na mão. João Carlos alguma coisa. Isso, aquele maestro é uma sumidade no Brasil, né? E uma determinada instituição de Matão o trouxe aqui em Matão. E eu sou entusiasmado por música, eu adoro música, né? E fui com a esposa assistir a apresentação dele. Gente, tinha 40 pessoas. Como é que pode você perder uma oportunidade dessa? Como é que pode uma cidade não valorizar um acontecimento desse porte? Uma orquestra transportada com os seus instrumentos, com uma sumidade, com a qualidade da música que ali foi apresentada. E isto vale para todos os demais raciocínios. Quando a gente recebe uma informação no WhatsApp, mesmo que a gente não se interesse, mesmo que a gente não possa ir, sempre haverá alguém que a gente vai ligar o pensamento e pensar, puxa, isso pode ajudar fulano. E eu não posso ir. Esse assunto não me interessa. Mas por que eu não duplico? Fulano, olha o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa recebe, vai vir um psicólogo, não vou nem falar em espírita, um psicólogo vai falar sobre o autismo e seus desdobramentos, suas questões. É uma ciência aí que é uma enfermidade que está sendo mais desenvolvida atualmente pela ciência médica psicológica, né? Então, antes não se tinha tanto conhecimento, agora está avançando bastante. Então, vamos supor que vai se promover uma palestra, um debate com oportunidade de perguntas sobre o autismo. Então, vai ser, sei lá que horário, sei lá que dia. Você recebe a informação, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar, na sua cidade, o fulano, o psicólogo tal, vai falar sobre o autismo. Eu recebo aqui e falo, mas não tem autista em casa, pá, deleto. Fulana, não faça isso. Você conhece alguém que tem um autista na família? Encaminhe para ele. Poderá beneficiá-lo. Olha o que vai acontecer. Eu não posso ir, eu não estou em condições de ir, eu tenho compromisso no mesmo horário, mas vá porque você pode ser beneficiado. Ou senão você recebe um convite para um recital no clube da cidade, um encontro dos corais da cidade. A cidade tem 4 corais, por exemplo. Vamos supor uma cidade pequena, interiorana, vai se apresentar no principal clube da cidade. Você recebe a informação. Hoje, encontro dos 4 corais da cidade. Eu odeio coral, a pessoa fala. Pá, deleta. Eu, particularmente, Orso, adoro coral. Mas a pessoa que recebeu, não quero saber de coral, não gosto de coral, deleta. Fulano, não faça isso. Lembre-se daqueles que poderão ser beneficiados com a apresentação do coral. Às vezes, uma música é capaz de despertar a sensibilidade de alguém. Às vezes, uma palavra na letra de uma canção é capaz de dar uma resposta que a pessoa procura durante décadas. Agora, imagine você trazer isso para o movimento espírita. Palestras sobre mediunidade. Eu não sou médium. Mas pense no médium desequilibrado. Pense no médium com dificuldade. Pense na ampliação do assunto. Se você não pode ir, se você tem compromisso, desperte outras pessoas. Faça isso. Então,
esse é um anseio que eu tenho, Marcos Simone, esse engajamento. O Brasil está nessa situação que está por falta desse engajamento coletivo. Nós vemos uma falta de comprometimento com as várias questões. Nós temos um grave problema de comunicação entre nós mesmos, né? A nossa comunicação é muito deficiente. Então, o meu sonho, que eu acho que isso não vai se dar nessa encarnação, nem nas próximas, mas é que a humanidade alcance, e dentro do movimento espírita também, alcance um sentido mais amplo de comunicação entre nós mesmos, e que nós valorizemos as ações do outro. Às vezes recebe um convite uma palestra, mas esse centro aqui, eu não gosto desse centro, esse palestrante aqui, eu não posso nem ver. Mas tudo bem, é uma implicância sua, mas pode beneficiar outra pessoa. Então, isso acontece muito, infelizmente. O meu sonho é superar isso. E a minha vivência, Simone, aproveitando a sua pergunta, eu tenho encontrado muito isso por aí. A indiferença, a omissão, o desprezo. Nós estamos lavando roupa suja? Não, nós estamos falando de nós mesmos, os seres humanos. Nós ainda somos omissos. E eu penso que o nosso engajamento com as questões variadas vai nos beneficiar. E a gente não pensa nisso. Então, é isso que eu tenho observado na sociedade humana e que, para o movimento espírita, particularmente, seria de grande utilidade. Nossa, perfeito, assim, até uma maneira que você colocou, a gente estava aqui, eu te ouvindo, né, e é uma resposta muito real, assim, muito sincera e muito coerente com o que a gente enxerga realmente. Às vezes a gente fecha num determinado nicho de ideias ali e você não está disposto minimamente a valorizar o que está fora daquele grupo pequeno que você restringe. É uma pena. E você se restringe por isso e você restringe os outros que você poderia estar ajudando também. E você perde a oportunidade. Sim. Até curioso, você começou falando, até vou mostrar aqui também, já que a gente tem tantos livros hoje, o meu livro atual de leitura é esse aqui, que é o Autismo, do Hermínio Miranda, e você colocou exatamente, não tem nenhum caso de autismo próximo de mim. Mas você está lendo, né? Mas estou lendo até pela possibilidade de ajudar no próprio grupo espírita, né? Porque a gente sabe que situações vão acontecendo e é muito legal o livro é riquíssimo, assim. Hermínio Miranda ele é extremamente feliz também, né? Didático também. Super didático. E um detalhe também interessante é que qualquer divulgação que você faça, você nunca vai atingir 100% das pessoas. Nunca. É impossível. Sim. Mas se você participar, se você também divulgar, você vai atingir mais pessoas. A divulgação original poderá atingir 25% das pessoas, mas se cada um de nós se engajar, nós vamos atingir 50%, 60%. Agora, se a pessoa vai aproveitar ou não, já não é problema seu. Aí é a decisão da pessoa, cada um. Mas você fez a sua parte. O que a gente não pode permanecer é omisso nessas iniciativas. Sim. E vamos lá, infelizmente estamos chegando na última pergunta aqui da entrevista, do nosso bate-papo, tá? Uma pergunta bem interessante, assim, queria ver a tua resposta. Você tem uma trajetória muito grande, como você começou falando lá, desde a barriga da sua mãe, você já estava no movimento, na doutrina espírita, e já passou por muitas coisas, imagino, tanto como escritor, como palestrante, como estudioso de muita coisa. Se tivesse que dizer qual o momento mais marcante dessa tua jornada dentro do espiritismo, se você eleger, esse é o momento que eu considero o momento chave dessa minha jornada até hoje, vão ter muitos outros momentos vindo aí pela frente, com certeza. Qual seria esse momento, assim? Que momento seria aquele que você fala, esse é uma coisa que eu gosto de destacar, que eu quero destacar? Eu vivi muitas experiências, algumas cômicas, outras traumáticas, outras difíceis, complexas, outras de grande conteúdo, inesquecíveis, outras emocionantes, né? Mas eu vou reunir o maior momento em 2 blocos de situações que se repetiram algumas vezes e considero esses os momentos mais marcantes. Eu falei já falei, atualmente com menos frequência, mas eu já falei em muitos velórios. Então, as pessoas me chamavam para falar no velório. Eu já tive a oportunidade de fazer isso muitas vezes. E, às vezes, sem conhecer o desencarnado. E eu vivi uma situação muito interessante certa vez, que eu fui bancário, trabalhava no banco, né? E uma mulher me procurou lá e
pediu para conversar comigo rapidamente, eu atendi, e ela disse, olha, o meu irmão morreu, eu gostaria muito que você fosse fazer a prece lá. Mas quem é seu irmão? Ela falou o nome, eu falei, me perdoe, eu não o conheço, mas ele te conhece bastante. E ele gostava muito de você, nunca conversou com você, mas ele falava muito de você. E quando ele estava muito triste, muito depressivo, ele ficava na esquina olhando você trabalhar. E ele se recompunha de olhar você. Isso me tocou a alma profundamente, porque eu não o conhecia, né? Nunca tinha visto ele. Eu fui o conhecer ali no cadáver, quando fui fazer a prece. Eu nunca tinha observado, nunca tinha notado este homem, era um senhor idoso. E fui fazer a prece, foi muito emocionante. E eu cito esse fato porque eu já me emocionei muito em velórios, em ver o sofrimento de viúvas, de mães, de filhos, etc. Esse falar em velórios foram fatos muito marcantes. Mas, juntando a eles, eu junto um outro bloco de experiências de fazer preces para pessoas terminais, pessoas que não conseguiam morrer, por exemplo, né? Então, era comum, aconteceu bastante também, de fazer a prece, a pessoa morrer durante a prece, ou em seguida, ou nas horas seguidas, né? Então, isso sempre me emocionou muito, porque a gente, apesar de toda a convicção na imortalidade, eu não tenho dúvida nenhuma que somos imortais, eu não me questiono quanto a isso, eu tenho absoluta segurança, somos criaturas imortais, convicção sólida, não há dúvida nenhuma. Eu não creio, eu sei, eu sou imortal e todos somos imortais, né? Mas a morte, ela não deixa de ser um momento muito dolorido, né? Ela não deixa de ser uma ocorrência dolorida. Eu já falei em velórios de jovens desencarnados em acidentes, em doentes de câncer, e a ponto de chorar junto com o público, né? De parar de falar, não suportar e ter que retomar novamente. Então, esses momentos foram muito marcantes. Eu vivi emoções superlativas ao falar em velórios e ao fazer preces para doentes terminais. Nossa, me arrepia que só de te ouvir, Orson. Porque eu imagino muito impactante, um momento muito sensível, né? Que você acaba se envolvendo emocionalmente mesmo. Eu sou cego, surdo, mediunicamente. Eu não vejo nada, eu não enxergo nada. Mas uma coisa é muito interessante em mim, né? Quando estou falando, eu sei tudo que estou falando. Você que está me assistindo aí, não é nenhum espírito falando, não. É o próprio Orson que está falando mesmo. Não é uma psicofonia. Uhum. Mas a fluência verbal não é minha. A fluência não é minha. Então, quando estou falando em palestras, em preces, eu noto que as palavras são colocadas. Então, eu tenho muita gratidão por esse auxílio que sempre se faz presente, né? Eu não sou médium ostensivo. Eu sou de família espírita, mas não vejo nada, não escuto nada, não sinto nada. Sinto esse envolvimento muito suave, muito leve. E eu queria encerrar, né, esse nosso Lavandas de hoje, Orson, te agradecendo, mas mais do que agradecendo, uma palavra ficou muito na minha cabeça durante toda a nossa conversa aqui, que eu acho que você, seja por influência espiritual, ou pelo seu estudo, ou pela sua característica pessoal, você tem uma característica muito forte, que pelo menos me tocou bastante, que é a capacidade de comover. E entrando no cerne da palavra, a gente, dentro do trabalho aqui com os mentores da casa, eles sempre trazem para a gente um pouco do que as palavras significam, entendeu? Na sua origem. E comover é mover com, é fazer com que as pessoas se movam com você. E eu acho que, assim, além do agradecimento clássico que a gente faz, e é muito sincero, de você ter topado essa entrevista, essa troca aqui com a gente, que é motivo de imensa gratidão, não só para nós dois, como para todos os trabalhadores da casa e para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de estar assistindo. Eu queria te agradecer por isso, porque, assim, você faz com que nesse seu entusiasmo que você trouxe como a primeira palavra, você trouxe entusiasmo, eu queria fechar com comover. Você fez a gente se mover com você do início ao fim, desde o estudo sobre a doutrina, até as tuas obras, até esse final, que eu imagino que seja de
um toque, um tom muito, muito forte. A gente está falando de um momento chave da vida daquelas pessoas, de alguma forma. Então, assim, eu queria muito te agradecer e te parabenizar, porque eu acho que é um trabalho, uma característica que certamente tem um poder de tocar as pessoas de uma forma muito intensa, tá? Simone, eu agradeço imensamente o carinho das suas palavras. Eu me comovo muito publicamente. Eu, às vezes, choro em palestras. Às vezes, eu tenho que parar a palestra, abaixar a cabeça e me recompor, porque não é fácil, a emoção toma conta mesmo. Eu fui falar de Ivone Pereira outro dia, eu tive que interromper a palestra. Existe uma palestra que eu faço que eu não posso fazer virtualmente por causa de direitos autorais de um filme, do filme Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Se vocês não viram esse filme, vejam. É um filme muito longo, de 2 horas e 43 minutos, mas é um filmaço. E nós, com a ajuda de outros amigos, transformamos em palestra, que dura 1h15. É um filme muito comovente, eu já fiz ele mais de 200 vezes, essa palestra, pelo Brasil afora, no tempo presencial. Durante a pandemia, eu fiz só 2 vezes, e mais de 200 vezes. E eu choro todas as vezes. Nas primeiras vezes que eu fiz, lá no começo, há mais de 10 anos que eu faço essa palestra, na primeira vez que eu fiz, eu não aguentei, eu saí do salão. O presidente teve que terminar a palestra. Eu não voltei mais, Depois a gente acostuma, né? Sim. A gente acostuma e se domina, mas a emoção é uma coisa muito forte. Eu sou muito chorão, não parece, mas eu sou. Também, só para fechar, também fazer meu agradecimento aqui, o seu carinho, a sua receptividade aí com o nosso convite. Já deixo aqui 2 pontos, o pessoal que segue nosso Instagram lá, vejam, porque a gente está postando, como a gente disse aqui durante a entrevista, várias obras lá, os livros que inspiram, e os seus livros inspiram, com certeza, muita gente que quer saber um pouco mais, que quer conhecer essas histórias tão interessantes, tão ricas. E já deixar aqui também o convite, vamos com certeza precisar fazer um novo bate-papo. Com prazer, Marcos, com prazer. Eu adoro isso, viu? Adoro isso. Nós também adoramos, e tenho certeza que quem estiver assistindo aí, o pessoal assiste gravado depois, né? Mas fiquem à vontade para mandar para a gente aí perguntas. A gente vai te encaminhando também qualquer coisa para a gente manter esse contato. E vamos fazer uma nova entrevista para falar de tantas outras obras que a gente não conseguiu citar hoje aqui. Tem muitas outras coisas para dizer, mas, acima de tudo, fica essa gratidão e essa alegria mesmo de poder estar tendo esse bate-papo com você e aprendendo. A gente já está aprendendo muito hoje aqui. E agora, sim, seus livros vieram top de lista aqui para a gente poder correr atrás, para poder ler, poder mergulhar um pouquinho nessas obras que são tão bonitas aí, tão carinhosas. Algumas obras estão esgotadas, né? Mas outras não. Então, é normal isso, né? Porque são 21 livros, é bastante. Alguns são mais antigos, outros são mais recentes, etc. E eu vou divulgar este conteúdo, quando vocês tiverem o link, direcionando para o canal de vocês. Vou divulgar no meu blog, não por mim, mas por todos nós, pela doutrina, né? Nós somos meros instrumentos, todos, deste processo de evolução. E a gente agradece muito a você que está nos assistindo, a você que nos acompanhou, ao grupo que nos oportunizou este grande momento, emocionante para mim. Muito obrigado a vocês, adorei conhecê-los. Nosso cumprimento a Simone, a querida Simone, que nós gostamos muito e respeitamos profundamente, porque a Simone também é entusiasmada. Eu adoro ouvir os áudios dela. Ela tem uma voz cinematográfica. Eu adoro a voz humana, viu? Adoro a voz humana. Ela é bem legal. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Orson. Um abraço aí a todos e que a gente possa estar junto muitas vezes. Abraço. Tchau.